Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, Viver com Cristo. Estamos em Filipenses 1, versículo 6, isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Bem, irmãos, quando viver com Cristo é uma bênção, o Espírito Santo não deixa a obra incompleta. Quando nós estamos no culto de oração, muitas vezes, eu posso dizer que a maioria das vezes, os pedidos mais comuns que fazemos a Deus é: Senhor, liberta meu filho, cura meu filho, minha filha, salva o marido, salva a esposa, converta a minha família, transforma o meu lar, porque nós nunca deixamos de clamar pela nossa casa, pelo nosso lar. Faz parte da nossa vida com Deus orar por aqueles no qual nós amamos. Mas o que muitas vezes dá errado em nossa oração, quando nós estamos clamando a Deus, quando nós estamos jejuando, muitas vezes o que a gente não para pensar é que nós agimos igual a um fiscal de obra. A gente fica vigiando a pessoa que estamos orando para ver se alguma coisa está acontecendo e ainda reclamamos com Deus que está demorando. Você já viu aquele fiscal de obra? Tá lá o pedreiro, tá lá os serventes, tá lá o carpinteiro, tá aquela turma toda levantando a casa, trabalhando na casa. E aí o fiscal da obra chega e fica olhando para ver se a obra tá tendo a velocidade certa, se alguma coisa deixou de ser feita, e quando ele percebe que alguma coisa não está dentro dos padrões, ele então reclama e ele exige que seja feito. Isto faz parte, claro, da profissão dele, isso faz parte da construção de uma casa, de um imóvel. Mas a gente quer agir muitas vezes com Deus igual a um fiscal de obra. A gente fica cobrando a Deus: olha, Senhor, está demorando a salvação, está demorando a libertação, está demorando a restauração, está demorando isto e aquilo. A gente parece que é fiscal de Deus. E aí, irmãos, quando a gente age assim, Deus não trabalha dentro do nosso tempo, Deus não trabalha da forma que nós pensamos que Ele trabalha. E uma coisa é muito certa: quando Deus começa a agir na vida de uma pessoa, quando o Espírito Santo começa a agir na vida de uma família, de um filho, de uma filha, de alguém que nós estamos orando, a gente precisa esperar e confiar que o Espírito Santo não vai deixar de fazer a obra. Ele não começa a fazer na obra e daqui a pouco ele para. Ele não começa a libertar e deixa uma parte da pessoa ainda sem libertação. Quando Deus começa a trabalhar na vida de uma pessoa, a obra é completa. O Espírito Santo trabalha de uma forma plena e poderosa. Deus não vai deixar uma casa pela metade, uma vida transformada pela metade, uma vida salva pela metade. Não, a obra é completa. E quando a gente fala de obra completa, eu me recordo de uma irmã que sempre pedia, quando a gente fazia culto na casa dela, para que Deus salvasse o esposo dela. Ele era caminhoneiro, e eu lembro que ele bebia muito, e ela sonhava ver o esposo dela caminhando para Jesus juntamente com ela. Então, no período que ele estava viajando, a gente reunia na casa dela, fazendo cultos de orações, fazia culto na casa e sempre colocando o nome dele em oração, clamando a Deus por ele. Mas quando ele voltava de viagem, nós não fazíamos culto na casa dele, porque ele não gostava de crente, ele não queria culto na casa dele, e também no período que ele estava em casa, não estava viajando como caminhoneiro, ele também não deixava a esposa dele ir para a igreja. Mas numa dessas viagens que ele voltou, ele ficou muito doente e ali ele aceitou uma visita lá no hospital. Ficamos acompanhando ele até que, graças a Deus, ele foi curado e ele ficou feliz da vida. Então passou a ir para a igreja junto com a esposa, e esse homem se torna crente. E a gente glorifica Deus por isso, porque ele não perdia culto, ele não perdia uma escola bíblica, ele já estava pronto para ser batizado, e Deus estava fazendo uma obra maravilhosa na vida daquele homem. Até que a mãe dele começou a ficar doente, e a mãe dele faleceu. Bem, no dia do sepultamento, a família toda estava lá no cemitério esperando ele ir, mas a esposa dele disse: não, você não vai, porque a Bíblia diz lá em Mateus 8:28, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Esta palavra foi dura para ele.
Ele não entendeu como Deus não permite que eu vá no sepultamento da minha mãe. Como isso pode ser? Se a Bíblia fala que a gente precisa estar com aquele no qual nós amamos, e aí esta palavra foi dura e este homem não entendeu nada, e aí, a partir daquele momento, ele não quis mais caminhar no Evangelho. Porque esta pessoa no qual tanto orou, tanto pediu a Deus para a salvação do seu marido, agora usa a própria palavra de Deus contra ele de uma forma errada. Irmãos, entenda uma coisa. Muitas vezes a obra de Deus está sendo realizada na nossa vida, mas a gente acaba estragando tudo. E esta obra, irmãos, entenda uma coisa, se Deus está fazendo uma obra na sua vida, ela vai ser completada. Isaías 64:4 diz assim, olha, porque desde a antiguidade não se ouviu nem com os ouvidos, nem se percebeu com os olhos, um Deus além de ti, que opera a favor daqueles que por eles espera. Então, vamos confiar em Deus. Pai, em nome de Jesus, salva essa irmã, esse irmão, esta família, restaure-se lá, em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou no seu coração, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Até semana que vem, se Deus assim permitir.